eu vou gravar mais uma palavra de Deus, que é a palavra de Deus pura e santa, ela que edifica nossas vidas, e a palavra que Jesus disse para nós pregar e falar a palavra de Deus. E eu vou gravar essa palavra para edificação a todos que ouvirem e escutá-lo, receberam a bênção de Deus sobre a palavra, porque a palavra é de Deus, da Bíblia Sagrada, que está escrito em Levítico capítulo 10, e o verso 1 diz assim, em Levítico: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhe não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todos o povo. Porém, Arão calou-se. Moisés chamou a Misael e Elisafa, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: Chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos na sua túnica, para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e os filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrirei a vossa cabeça, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vós, irmão, toda a casa de Israel, lamenta este incêndio que o Senhor acendeu. Nem sairei da porta da tenda da congregação, para que não morais, porque está sobre vós o azeite de unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou o Senhor a Arão, dizendo: Venho o vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morra. E estatuto perpétuo será isso entre os vossos, a vossa geração, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, para ensinar os filhos de Israel todo o estatuto do Senhor que lhe falou, e pela a mão de Moisés. Aqui nós vimos uma grande mensagem da palavra de Deus, e vimos também que os filhos de Arão, com Moisés, vendo eles trabalhando, e como Deus trabalhou, ele era um ministro Moisés de Deus, que recebia as ordens de Deus, e ele passava para Arão e para os filhos, que era a ordem para eles cuidar muito no santuário e cuidar ali. E eles foram desobedientes, levaram as coisas de brincadeira, que não poderiam ser assim, e duvidaram, porque se eles não tivessem duvidado e brincado ali, não teria acontecido, mas eles estavam avisados, né? Que se eles, né? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário,
e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e que lhe não ordenaram. O Senhor não tinha ordenado. Aquilo, o Deus, o Senhor mandou fazer, a palavra ordenaram, e eles desobedeceram. E ali, era muito sério, né? Era muito sério. E eles, então saiu fogo de diante do Senhor, e o consumiu, e morreram perante o Senhor. Foi na hora, ele estava avisado. Morreram na hora, porque desobedeceram. Deus trabalhou na hora, ali, porque eles desobedeceram o lugar santo, sagrado, e eles eram chamados para trabalhar naquele ofício que Deus tinha ordenado através de Arão. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naquele que se chegue a mim, e serei glorificado diante de todo povo. Porém Arão calou-se. Veja, era Deus observando, e ele avisou para obedecê-lo, porque ele era o mediador entre Deus, era o Moisés e Arão. O Arão ficou tranquilo ali, e o Arão não podia nem chorar, nem lamentar, que perdeu os 2 filhos naquela hora, por desobediência. Ele ainda deu ordem que não chorar, e não era nem para eles ficar em silêncio, porque a ira de Deus tinha se estendido naquele momento ali, porque eles desobedeceram. Moisés chamou a Misael e Eleazar, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Veja, chamou os 2 ali, vão tirar, tiro, e ainda fica para fora do arraial. Não fica aqui dentro, tira fora do arraial, né? Porque tinha que obedecer a ordem que Deus tinha falado para Moisés. Então, chegaram e levaram-nos na sua túnica para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Ali caiu um grande temor, porque eles viram a mão de Deus operando, por causa da desobediência dos filhos de Arão. Desobedeceram a voz de Deus. Moisés disse a Arão, a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrirei as vossas cabeças. Olha, vocês não descobrem a cabeça, vocês ficam tranquilos, mas não descobrem a cabeça. Nem rasgai as vossas vestes. Não fazem nada, entrem em silêncio, em santidade e sem murmuração, para não acontecer nada, né? E não murmurais, nem venha grande indignação sobre todos a congregação, mas vossos irmãos, todos a casa de Israel, lamenta este incêndio que o Senhor acendeu. Antes que aconteça na congregação, mais a mão de Deus pesando, para se desobedecesse às ordens, ali podia acontecer a mão de Deus, mas se eles desobedecessem no meio da congregação, né? Aí a indignação sobre toda a congregação, mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentar este incêndio que o Senhor acendeu. E ainda deram a ordem para eles, nem sairei da porta da tenda da congregação, para que não moras, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Olha, vocês fazem direitinho, vocês estão debaixo da unção, estão numa unção,
do azeite, e se desobedecer, aí vão direitinho para fazer. A ordem era essa, para eles obedecê-lo, né? Falou o Senhor a Arão, dizendo, o Senhor falou para Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morais. O estatuto e perpétuo será isto entre a vossa geração. Veja só, era um mandato, era uma geração ali, né, naquela congregação, né? Vocês não façam isso, não desobedeça, né? E deu a ordem para não fazer, né? Para fazer, né, o trabalho que o Deus ordenou a Moisés, o servo de Deus, que orientou para realizar a obra do Senhor ali, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Aqui estava para a diferença. É assim, nós trazendo para o mundo que estamos vivendo, hoje, no mundo que estamos vivendo, nós observamos aí na planeta Terra, o temor da palavra, quer dizer, muitos brincam com a palavra, quer dizer, muitos falsos falsificadores da palavra, dão enxerto da palavra. A palavra diz que não devemos acrescentar e nem tirar um tiro. Aonde está escrita essa palavra? Apocalipse 22, do 19, lá 18 e 19, do 22, Apocalipse. Que se eu tirar a palavra de Deus, eu estou me condenando. E se eu acrescentar, eu estou condenado para chegar no dia do juízo. Porque daí vai perverter o meu coração, o meu altar, e o Satanás aproveita muito disso, né, de torcer a palavra, de cortar a palavra, enxertar a palavra, né? E aí nós vimos ali os dois, né, Nadab e Abiú, eles erraram, eles acharam, brincaram, que poderiam, não, isso aí levar de brincadeira, entraram lá no santuário, entraram lá brincando com as coisas, não levaram sério o chamado que Deus tinha chamado para eles, né? E aconteceu na hora de eliminado. Hoje, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos nele creiam e não pereçam, mas tenham a vida eterna. Hoje, eles podem dizer, é pelo amor que estamos vivendo no planeta Terra, tanta desordem sobre o Evangelho, tanto de respeito sobre o Evangelho, mas tudo está sendo proclamado para o dia do juízo final. Ali, se não mudar a vida cristã, se viver pisando na palavra, torcendo e batendo, usando mais a palavra de martelo e não pregar perante a salvação, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, na unção do Senhor, na divindade do Espírito Santo. Aqui é muito sério. Hoje nós temos que observar muito bem, porque o Satanás faz sinais, prodígios e maravilha. Onde está escrito isso? Está em essa palavra, que Satanás faz sinais, prodígios e maravilha, é 2 Coríntios. O apóstolo Paulo deixa um alerta dos falsos apóstolos. 2 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler só 2 versículos aqui, mas depois pode meditar, tem várias passagens. Isso nós devemos de carregar dentro do nosso altar, do nosso coração, para não errar. E aqui o Satanás, estão muita gente brincando, né? Porque entre o Espírito Santo e o Espírito de Satanás, olha o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 11, eu vou ler só do verso 13, porque os tais falsos apóstolos são obreiro fraudulento, transfigurado-se em apóstolo de Cristo. Olha, veja só, eles são transfigurados, brilhando, às vezes, como um espelho, mas brincando, dizendo que são apóstolos de Cristo. Mas o próprio Satanás faz isso, ele é um astro-luzeiro também, não esqueça disso, né? Não, olha, diz o 14, e não maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás em anjo de luz. Se você não tem um alicerce na palavra e no Espírito Santo, quando foi selado
quando aceitou Jesus como sendo Salvador, o Espírito do mundo saiu e entrou o Espírito Santo, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, na perseverança da palavra e na unção do Espírito Santo, na conservação do Espírito Santo. Tem que ter muito cuidado, ainda mais hoje nós estamos observando o planeta Terra. Nós vemos grandes homens aí, mas também vimos grandes coisas erradas também. Aleluia, em cima da palavra, e a palavra é muito séria. Não é muitos, pois os que são ministro, se transfiguram em ministro da justiça, a fim dos quais serem conforme as suas obras. Então o apóstolo Paulo naquela época já tinha, naquela época já existia. E hoje no planeta Terra, há tantas coisas aí. Então devemos ficar perseverante, conhecendo o Espírito Santo e conhecer o Deus verdadeiramente que nós servimos, Deus da palavra, o poder da palavra nas nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo deixou para nós nos últimos dias, né? Porque ele faz sinais, prodígio e maravilha. E aqui, 2 Coríntios 2, no 2 Coríntios capítulo 2, também ele fala, né? Ele fala muito, né? Que ele faz sinais, prodígio e maravilha, né? Ele faz coisa tremenda, né? E ele está aí para, né? Ele opera, né? Então está escrito na palavra de Deus que ele faz sinais, prodígio e maravilha, né? Ele é o pacificador da palavra, né? E nós devemos confiar na palavra, examinar as escrituras, estar firme em nossa estrutura, nosso corpo na palavra, para não pegar esse vendaval muito aí no planeta Terra e examiná-lo, né? O conteúdo da palavra, a firmeza da palavra, né? Que realmente nós podemos estar firme, né? Na palavra de Deus, firme na rocha, que é a palavra do Senhor, né? Que diz aqui em Coríntios, para nós ter a firmeza, ter a estrutura, e o apóstolo Paulo, né, ele foi homem firme, né, sincero na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó, no mesmo livro, 2 Coríntios capítulo 2, o verso 8 e 9, porque não querendo, irmão, que ignore em tribulação que nos sobreveio, e assim que, pois que fomos sobremaneira agravado mais do que pedimos, suportai de todo tal que até que da vinda da vida e desesperamos, né? Então, aqui está falando que nós vem o aperto, vem alguma coisa, não recuemos, fiquemos com a palavra, examinando as escrituras, firme na palavra e examinando ela e tendo certeza da palavra, retendo todas as coisas, né? E ficar firme na palavra de Deus, né? Porque o Senhor disse, né, que para nós ficar firme na palavra de Deus. E ele diz também em Jeremias, ele fala, Jeremias, ai daquele que persevera a palavra de Deus, quer dizer, sempre no erro, sempre pervertendo a palavra do Senhor. Olha que está escrito, o profeta Jeremias diz assim, ó, no 48, o verso 10, vou ler só o versículo, mas pode estudar mais. Maldito aquele que fazer a obra do Senhor fraudulentamente. Viu? Maldito aquele que persevera a sua espada no sangue. Quer dizer, ele está sempre contra, ele está sempre maltratando com a espada. Maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, desonradamente, né, que não persevera, né? Maldito aquele que persevera a sua espada no sangue. Está sempre, está traindo, está sempre falindo os lares, os casais, as famílias, né? Está sendo um artista, labarista, né? E
a verdade não está na verdade. E por isso nós devemos examinar as Escrituras, porque dela testifica a vida eterna. Diz a palavra, é ela que testifica a vida eterna, é ela que me conduz para a vida eterna, é ela que me leva para a vida eterna. Então aqui está dizendo, né? A palavra de Deus nos conduz para a vida eterna e nos leva para a vida eterna através da palavra de Deus. E fiquemos nela, examinando as Escrituras e firme na palavra, né? Porque nas últimas horas que temos servindo ao Senhor Jesus, é que Deus requer, mas nós temos mais perseverança e mais firmeza na palavra. Eu entrego em nome do Pai essas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido, nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, pela Tua divina revelação do Espírito Santo e da discernimento da Tua palavra, ser fiel e verdadeiro, puro e santo na Tua palavra, não se trocar por nada nesta terra, mas ficar na Tua palavra, naquilo que Tu vos chamou, naquilo que o Senhor ali ordena pela Sua palavra, e a Sua palavra é fiel e verdadeira. Meu Senhor e meu Pai, nessa última hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, nos ajuda nesta caminhada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Clamai e buscai o Senhor enquanto se podemos achar. Espírito Santo, desça de um bálsamo, o Senhor cura, o Senhor batiza, o Senhor renova, o Senhor faz maravilha, o Senhor é a ressurreição e a vida, a Tua palavra é poder, a Tua palavra é maravilha, meu Pai. Eu entrego essas palavras nas Tuas mãos, meu Pai, nos ajuda, nos guarda o lar, guarda a família, e nessa última hora, guarda os missionários, guarda os pastores nas Tuas mãos, que sejam os verdadeiros adoradores da Tua palavra, verdadeiros cidadãos conduzindo as ovelhas para o paraíso, as ovelhas guiando, apacentando na palavra, no amor e na santidade da palavra, meu Senhor. Nos dá graça, nos dá força. Muito obrigado, meu Pai, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, que nos conduzir pela palavra do sangue da revelação. A palavra não é humana, não é do homem, não é da terra. A Tua palavra é fiel e verdadeira. Pai amado, muito obrigado e nos ajuda, Senhor, e nos dá divina revelação e discernimento da Tua palavra, discernir e ficar fiéis a Ti, meu Senhor. Não desembaraçar das coisas terrenas, meu Senhor amado, e ficar com o Senhor, deixar tudo debaixo da Tua mão. Nos guarda, Senhor Jesus querido, a Tua igreja, guarda o nosso lar, a nossa família, os filhos, os netos, a família, debaixo da Tua mão para conduzir o meu Senhor amado, dando graça, dando força, Senhor Jesus querido, e dando paz, dando saúde. Muito obrigado, meu Pai, deixa Teus cuidados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e amém.